Continuando aqui nosso broquinho, eu vou falar sobre um jogo que eu joguei essa semana e foi lançado na terça-feira, dia. Eu tô perdido aqui no calendário. Dia 2 de agosto, não de julho, como eu disse. Que é o Uhum. Batman da Telltale, né? Telltale, grande, conhecida por seus jogos Adventure, né? Eu diria que é a empresa que meio que ressuscitou os Adventures. Não Uhum. sei se todo mundo concorda, mas ela tem uma participação Eu muito acho, grande aí. eu acho justo isso. Exatamente. Tem um Ela, estilo muito particular, né? De sim, Adventure, um Sim. Adventure Light, vamos dizer assim, mas não tiro o mérito, mas não, é bem maneiro. ela conseguiu trazer digamos assim, pro grande Mainstream, público. né? É. Porque tava, assim, ainda existiu Adventures, tudo, mas ficou uma coisa muito de nicho, né? Você pegar pra ver as coisas que a Daedalic faz, que a Wadchai faz, é muito pequena, muito coisa pra nicho, e realmente ela conseguiu destaques de jogo do ano em um monte de lugar, enfim, ela conseguiu realmente trazer isso para um grande público. Eu acho que o É. grande boom da Telltale foi com o primeiro Walking Dead, né? A primeira temporada foi que Ah, sim, com todo mundo ficou certeza. alucinado, né? Ganhou o prêmio de melhor jogo do ano, cara, é 4. Mas assim, voltando ao Batman, então, primeira empreitada deles com o personagem, eles já tinham trabalhado com a DC no Wolf Among Us, que é um jogo maravilhoso, eu gosto bastante. E esse Batman ele terá 5 episódios, ele não tem ligação nenhuma diretamente, né, com os filmes ou com outros jogos da Rocksteady ou com as próprias HQs em si, né? Apesar dele beber muito da fonte do Batman ano 1, Sim. é do Frank Miller, né? Eu li faz um É. tempão, eu esqueci já. Então é o primeiro, é o começo da carreira do Batman. Então a gente tem o Falcone lá, que aparece até nos filmes no Batman Begins, lá que é o líder da máfia. A gente tem a Uhum. primeira aparição da Mulher Gato. Tem uma série de coisas aí que se repetem. O comissário Gordon ainda é tenente, ainda não tem cabelo branco. Então muita coisa se repete do Batman ano 1. E isso é legal porque é uma HQ e tem um desenho também animado maravilhoso também. Bem legal. Uhum. Aí começa os prós e os contras. É aquela fórmula manjada da Telltale, eles ainda não conseguiram se reinventar. É uma engine atualizada, mas ao mesmo tempo, cara, eles precisam urgentemente mudar isso. Talvez até aumentar o valor dos jogos para US$ 60 e, sei lá, aparecer com uma engine parruda igual do Until Dawn, que é lindo graficamente, assim. Sim. Ou não precisa ser algo também tão. Um salto tão grande, mas do jeito que tá, eu acho que não dá mais, cara. Eu tô me incomodado, assim. Parece que tá mais feio do que no Wolf Among Us. Porque o Wolf Among Us ele era pura HQ, né? No mesmo esquema do É. Uhum. Walking Dead. Parecia que alguém pintou, um lance meio aquarela também. E aqui eles mesclaram. Então você tem modelagem 3D com traços de HQ. Então tem horas que funciona muito bem e tem personagens que é horrível o rosto do personagem. Eu não senti que casou bem, assim. Tá meio bizarro, assim. No Uhum. lance de combate, outra coisa também, no Wolf Among Us os combates eram bem viscerais, e era rápido, né? Até você perdia alguns Quick Time Events tal, de tanta rapidez nas lutas. Aqui, parece que é o Zack Snyder que dirigiu esse jogo, assim. Slow motion pra caralho de chegar a ser um pouco irritante, assim. É bem nubão, assim, não tem como você errar, cara. Tipo, que é muito Uhum. devagar o combate. É, uma coisa que eu achei que eles acertaram a mão, eles introduzem uma mecânica de detetive do Batman, que você tem que ligar as pistas quando você está num cenário X. E como é o primeiro episódio, eu sinto que há um grande potencial para eles trabalharem nos próximos, mas nesse primeiro episódio ficou bem capado. Por exemplo, tem Você chegou umas. a jogar. Você chegou a jogar algum dos jogos. Possivelmente não. Algum dos jogos do Sherlock, não? Não, não. É que eu queria Nossa, saber se era mais ou menos parecido. eu Ele joguei Crimes and Punishment, mas não joguei o Batman, então não posso responder. Nesse primeiro episódio acontece assim, tem uma chacina dentro de um armazém, então tem uma galera morta lá e o jogo, é importante frisar assim, ele é bem visceral, cara, é muito violento, tem gore, tem morte, o que a gente não tá muito acostumado, né? Os jogos da Rocksteady eram violentos, sim, o Batman nitidamente quebrava os braços lá, né? Tipo, mas você não Uhum. via ninguém morrer, tipo, com um tiro na cabeça. A primeira cena do jogo já é um cara tomando um balaço no meio da cabeça, assim. E o Uhum. Batman.
você, dependendo das suas ações, você pode escolher ser um Batman bem sádico. Inclusive, eu acho que dá pra você até matar nesse jogo. Sério? O que é bem polêmico, assim. Eu fiz o streaming do primeiro episódio inteiro e a galera ia votando lá no chat. E eu fiz algumas ações que a galera me xingou muito e ficou horrorizada, assim. Nessa própria cena do armazém, eu quebrei o Mas você braço do obedeceu os cara. votos da galera? Não? Alguns sim, alguns não. Tipo, por exemplo, tem uma hora que você pega um criminoso e tem que interrogar o cara. E aí você tem a opção de tentar conversar com ele ou esmurrar, espancar o cara. E eu espanquei ele, eu quebrei costela, eu quebrei o braço do cara. E a galera me xingando no chat, não, não, tal, tipo... Inclusive, no final do episódio, você tem a opção de tacar um cara de um prédio ou prender ele e tal. Eu quero ver agora... eu quero jogar novamente e ver se dá pra matar realmente. Ou se vai acontecer Ó, alguma outra coisa. o Duke falou que o jogo parece que ele tava com um bug que ele tava usando sempre a placa de vídeo integrada, ao invés de usar uma aceleradora 3D que você eventualmente tivesse. E saiu um patch pra corrigir isso. Você teve problema de desempenho com o jogo? Não. Não, de desempenho não. Eu vi essa notícia também na Polygon, mas parece que era pra quem tá jogando no notebook. No PC eu não senti Entendi. isso, mas eu tive um bug que no começo do streaming travou o jogo, eu não conseguia sair do menu, e aí eu tive que fechar, abrir de novo e começar todo esse trecho, e aí funcionou. Mas foi o único momento que deu pau no jogo, assim. De resto, o episódio inteiro fluiu de boa. Eu tava falando então da mecânica de investigação, né? Então, você chega lá, tem um monte de gente morta, tem explosão, tem uma bala, e aí você clica, por exemplo, na bala. Aí ele faz um ícone e ele faz uma linha conforme você vai andando, e você pode pegar a bala e combinar ela com uma marca de fuligem na parede. Aí ele vai tentar traçar, ele vai falar, ó, isso tem uma ligação ou não tem. Aí ele fala, essa bala, ela ricocheteou não sei aonde, e aí é por causa disso. Você vai montando o cenário do crime, isso eu achei bem legal, cara. Pra quem curte Entendi. puzzle, assim, é bem interessante. Acredito que nos próximos episódios vai ser bem utilizado. Outra mecânica que eles acrescentam que é bem legal também, mais que nesse primeiro episódio deixa a desejar, logo no final do episódio você tem que invadir um complexo. E aí o Batman ele tem uns drones, e aí você vai meio que escolhendo como que vai ser a sua trajetória. Por exemplo, tem um cara encostado na janela, ele tá fumando. Aí você vai lá e você tem N cenários. Eu vou pular daqui de cima e bater a cabeça desse cara no corrimão, ou eu vou vir de baixo e jogar um batarangue nele. Aí você escolheu a sua rota, aí você pula pro próximo cara. Então você monta toda a sua estratégia como você vai invadir aquele lugar, aí você dá play e aí você assiste o filminho, assim, do Batman fazendo tudo isso. Foi um jeito meio que eles criaram pra ter as cenas de ação, porque tem que ter, né? Não dá pra ser A engine só deles diálogo. não parece suportar muito uma ação tão responsiva assim, então ele se vira do jeito que dá, você tipo, faz um planejamento, depois ele executa meio scriptadão, né? Então Sim. acho uma boa saída. Assim, eu tô olhando aqui o vídeo, né, que tá rolando. A ação parece bem legal, assim, no sentido de. São cenas de ação bem legais. Coreografadas, né? É bem dirigida, né, de maneira geral, porque eu lembro que que eu gostei muito das cenas de ação do Wolf Among Us. Quando rolava as porradarias, eu achava bem legais, assim, e as do Batman parece estar também legais, assim. Exato. Não, é super bem coreografado, a dublagem tá bem legal. O jogo tem mais acertos do que erros. É que talvez eu esteja um pouco cansado dessa fórmula da Telltale, assim. Eu não sei se eu consigo jogar mais um jogo deles nesse mesmo formato, nesse mesmo esquema, com essa engine. Sei lá, eu achei meio cagado. Outra coisa que me frustrou bastante, que a gente até deu a notícia aqui no saque, é que eles anunciaram aquele formato de co-op, né? Tem gente que falou, caralho, como assim co-op no Adventure, né? Ia ser aquele esquema que você ia gerar uma URL e as pessoas poderiam votar nas ações Uhum. ou, tipo, positivar ou negativar o que você fez. E a gente falou, porra, isso vai ser sensacional fazer streaming, né? E aí, quando eu fui fazer o streaming, não é bem assim. E isso eles não divulgaram. Logo que Como você funciona? clica lá para fazer o crowd game, né? Ele já aparece um vídeo falando, olha, esse modo de jogo não é indicado para live streamings no Twitch ou YouTube ou outros aplicativos do gênero por causa da latência. Ou seja, essa modalidade é para co-op de sofá. Vamos supor, tá eu aqui em Ah, casa, o Johnny, o Bonatti e o Giliard. Estamos no sofá, bebendo, conversando, aí eu vou jogar.
todo mundo vai ter esse app no celular que vai aparecer, tipo, o vermelho, tipo, os botões do jogo. E aí Uhum. todo mundo vai votar na hora que tiver cenas de escolha. E aí o que a maioria decidir é o que acontece no jogo. É tipo de sofá, não é pra fazer streaming. É tipo de sofá se você não quer falar com a pessoa que tá do seu lado, né? Não, Não eu quer entendo discutir, que, Porque, entrar. cara, tipo, eu consigo imaginar isso sendo bem mais legal. Eu falar, porra, mano, mata o cara do que. não, Vou isso não dá apertar certo, aqui, vou Johnny. apertar para ele matar o cara. Não Ó, dá certo apertei. porque isso é Puxa, muito como eu rápido. sou malvado. Isso é Porra, muito mano, rápido. tipo. Não, mas é legal gritar, cara. Cara, o grito fica mais legal ainda, cara. Porra, mano, aperta pra matar esse filho da puta, caralho. Aperta aí. Cara, é bem mais legal. Eu joguei o Until Dawn inteiro com a Jéssica, né? E, meu, a gente entrava muito em desacordo com o que os personagens tinham que fazer. E na hora, às vezes, você tá lá tendo que fazer um Quick Time Event, aí um fica na sua orelha gritando, faz isso, faz aquilo. Não dá, tipo, não fica orgânico, né? Se todo mundo apertar um botãozinho, já fica mais fácil do jogo já fazer automaticamente isso no tempo, no timing dele. Então eu Mas ele entendo o faz que eles isso quiseram fazer. automático? Como que ele responde a esse. Quando você aperta a parada no Então, o aplicativo? que eu entendi é que você tem duas modalidades. Uma, as pessoas só opinam. Tipo, então, por exemplo, vai, eu tô com o Batman, na hora que eu quebrei o braço do cara, um monte de gente no chat falou, não, Márcio, seu fascista e tal, ficou me xingando lá. Ia aparecer na tela um monte de negativo, de tipo, mãozinha pra baixo. Uhum. E a outra modalidade, as pessoas escolheriam, tipo, quebra ou não quebra? A maioria votou pra quebrar, aí o jogo vai e quebra, entendeu? São essas duas Uhum. opções que você tem nesse crowd gaming. Mas eu fiquei Entendi. bem frustrado de não poder fazer um streaming com a galera opinando, assim, que eu acho que todo mundo entendeu isso quando eles deram a notícia. É uma oportunidade perdida de você resolver um problema que hoje ainda existe nos streams de gameplay, que é justamente você tem um delay entre o que está sendo assistido, sendo jogado e o que está sendo assistido. Então nunca dá para você ter uma interação maior com o público com relação ao jogo que está sendo jogado. No máximo você interage com o público sobre outros assuntos que estão rolando ali e tal, mas isso é um problema que a gente ainda precisa achar formas de resolver, né, nesse cenário de streaming. E parecia que era isso, não tá, então vai ter um aplicativo num servidor onde as pessoas ao redor do mundo vão ter uma interação em tempo real com o que está acontecendo para eliminar esse problema do lag, mas pelo visto eles não conseguiram fazer de uma forma que funcionasse assim. Ó, Giliad, eu vou te dar uma ideia daquelas ideias que vocês gostam de receber lá na EA, que vocês Tá. podem usar e daí vocês pagam a pessoa que deu a ideia, né? Isso. Pessoal, eu tô sendo irônico, pessoas que não entendem ironia. Márcio, pessoas que não entendem ironia. É, cara, imagina se no FIFA tivesse uma modalidade de assim online que as pessoas pudessem usar um aplicativo e tal para streamings, onde tivesse tipo as perguntas do internauta que aparece nas transmissões da Globo. Casa Grande, você acha que se o time fizer gol ele vai ganhar? Daí você aparece ali e tal, enquanto o cara estiver jogando, vai poder comentar isso e tal. Eu acho que é uma boa ideia, uma oportunidade perdida da EA e do FIFA aí pra angariar Deixa eu fãs. anotar aqui. Anota aí, eu tenho legal, certeza que vai aparecer no FIFA do ano que vem. Deixa eu ler rapidinho aqui no chat aqui, ó. O Michel Pereira falou: vi outros streamers que conseguiram de boa. Então, cara, assim, depende muito da conexão que a pessoa tem. Tem que ter zero latência para isso funcionar. E, cara, eu Você não. tem a configuração de buffer, né, na hora que você faz, que às vezes você opta por criar um buffer um pouco maior para você ter uma transmissão um pouco mais Fluida, limpa, né? né? Mas menos suscetível a queda, a lag, a tipo tudo isso. Então, Só, assim, são configurações. só pro A gente costuma pessoal. aqui deixar, eu acho que a gente tem um delay aqui de uns 10 segundos, né, Isso, mais ou menos, em relação. eu deixo setado para 10 segundos, porque aí é muito mais difícil do cara que tá assistindo toda hora ficar engasgando. É um saco Sim. você assistir streaming que toda hora fica lá, para, aí fica rodando, aí assiste mais um pouquinho. Cara, parece um carro a álcool no inverno pra ligar, assim. Ninguém quer essa porra. Então eu deixo 10 segundos de delay e assim, dá pra mudar isso? Dá, cara. Ó, a minha internet é de 60 megas. Tipo, é uma internet boa. E eu não sei se eu consigo fazer esse streaming, tipo, paridade zero pro cara lá e opinar e aparecer pra mim. Sei lá, eu acho que vai ficar cagado isso daí. É um negócio que mais pra frente eles vão. Sei lá, só quando a internet de todo mundo tiver mega foda. Eu não achei que foi um negócio muito bem implementado. E outra coisa aqui, ó. O Admugueta, ele falou assim, ó. Pra mim é frescura do Márcio. FPS é a mesma coisa desde o Wolfenstein 3D e outros gêneros também. Pra mim isso é liberdade artística. Cara,
não entendeu direito o que eu falei, assim, ó. O Wolfenstein 3D, ele era tudo pixelado, você não tinha mouse, você tipo, acho que não pulava, nem no Doom pulava, né? Não, Então, não pulava, só mirava no mesmo plano, só não mirava pra exato. cima e pra baixo. É, Falar que o FPS é a mesma coisa desde o Wolfenstein 3D é uma falácia gigante. Os jogos evoluíram pra caralho. Pega o último Doom, que é tipo uma loucura do caralho, pula, jetpack e o caralho A4, e compara com o Wolfenstein 3D ou o primeiro Doom. Mudou pra caralho. Então você falar Cara, que, nem tipo, precisa tanto. Compara o último Doom com o seu Call of Duty ou Battlefield preferido pra ver a diferença de ritmo, de modos de jogo, de tudo. Porque o Doom é uma homenagem aos FPS como eles eram no começo, e aí ele é um bom retrato de quanto mudou esse gênero até hoje, do quão diferente, o quão, vamos dizer, refrescante ele foi para quem gostava do FPS maluco de antigamente, comparado com o que você tinha, coisa toda tática, né, que hoje é a grande tendência. Tem uma diferença gigantesca. exato. eu concordo. Eu que gosto ainda do que a Telltale faz. Eu concordo com o Márcio que a Telltale podia dar uma arriscadinha, dar um tapa nessa engine. Eu falo até assim de uma maneira mais visual mesmo, porque assim os jogos da Telltale parece que são os mesmos desde antes do primeiro Walking Dead, sei lá, do Sam e Max que eles faziam, sabe? Você vê assim, o personagem sempre anda meio robótico, sabe? É meio. Não é natural, sabe? Eu não sei, eu sinto que eles precisavam. Eles estão ganhando uma graninha, eles podiam dar uma investida. Na verdade. Eu imagino que tenha, eu imagino que tenha tido evolução. Se eu colocar lado a lado, o Sam e Max e colocar o Batman, eu vou sentir uma evolução, mas ele parece meio que geração passada ainda, as coisas que eles fazem. Eu acho sim, o que eles estão fazendo é parecido com o que o pessoal que faz os jogos do Lego também fazem, que é você ter uma plataforma estável de gameplay e botar conteúdo pra cacete em cima disso, de várias franquias diferentes, até pra ter condições de fazer na quantidade que eles fazem, porque se olhar aí a quantidade de jogos por ano que a Telltale lança e que o pessoal lá acho que é TT Games, né, que faz o Lego, lança, é uma quantidade absurda, ou seja, eles se concentram em conteúdo primeiro, segundo e terceiro, e features depois. E que é muito diferente do que a gente está acostumado para os jogos, né? A gente está acostumado, até no jogo anual como FIFA, está acostumado que a cada ano tem uma quantidade de features muito grande, nova, diferente, senão você não vai comprar de novo. Né? E no caso deles, é mais parecido com o que a gente imagina que um dia, mas talvez a gente nem esteja vivo para ver isso, a indústria de videogames vai se tornar, que é uma fábrica de conteúdo primeiro. A funcionalidade de como as coisas são e tecnologia para elas já vai estar estabilizado, né? Igual é no cinema, por exemplo. Cada novo filme inventa uma nova forma de filmar, um novo equipamento, uma nova tecnologia. Claro que de tempos em tempos aparecem revoluções, mas o principal e o que faz a gente ter tantos filmes por ano, né, nessa quantidade absurda e de qualidade, é você já ter uma baseline de tecnologia resolvido. Você já se sabe como é que se faz filme. E aí vamos embora fazer filme. Mas isso é bem engraçado você ter falado isso, porque aí que eu sinto um pouco até do meu contrassenso nisso. Porque eu sempre ficava pensando assim, né, naquela matutada que você dá enquanto você tá no ônibus. Falava, caramba, mano, tipo, os caras gastam tanto dinheiro fazendo toda uma engine nova ou tipo, implementando coisa em cima de uma engine existente, mas é um trabalho, assim, ninguém pega a Unreal Engine e solta um jogo com o que tem nela e ponto, né? Tipo, Claro, tem não. muito desenvolvimento em cima disso, tem muita customização e tal. Eu falo, por que o pessoal não tipo, porra, os caras chegaram lá e lançaram, sei lá, o Doom, lançaram o Doom, pá, cara, Doom roda a 60 FPS lindo, totalmente detalhado num Play 4, assim, de um jeito que você fala, cara, eu não sabia nem que esse console rodava coisa desse jeito. Por que eles não pegam isso, estabilizou, e assim vai lançar um Wolfenstein, só muda os assets e lança e tal. Ao mesmo tempo que quando chega uma empresa e faz isso, como a Telltale tá fazendo e tal, esses caras têm que fazer outras coisas, tem que fazer outra engine, não sei o quê. Então, assim, dá pra entender por que o pessoal acaba indo por isso, porque em determinado momento chega uma hora e você fala, não, cara, não tô sentindo evolução, não tô sentindo que tá mudando e tal. É um
é um balanceamento complicado, né? Vocês quando trabalham ali no FIFA, vocês mantêm o core de uma engine por algumas versões, pelo menos, né? Sim, esse ano é a exceção, né? Que a gente Sim. portou tudo pro Frostbite, mas nos anos anteriores, desde quando virou pra nova geração, a gente estava com a Ignite. Então, o 14, 15 e 16 foram feitos na Ignite, que era também uma engine própria, mas essa era só de esportes. E Frostbite, obviamente, todo mundo conhece, que veio do Battlefield. Sim. E até isso, né? Tipo, imagina a quantidade de trabalho pra você fazer um jogo de futebol numa engine que antes fazia Battlefield, né? E por isso que, cara... E o que você falou, eu acho que assim... A expectativa do público é de ver novidade, então a gente tem que entregar novidade, não tem jeito. Agora, talvez, a expectativa do público de um jogo da Telltale, talvez a gente não seja tão representativo do público né, maior deles, né, a maioria do público deles, que é o cara que assistiu Game of Thrones e quer, entendeu, um adventure de Game of Thrones no console dele, né? E de repente não tá nem aí para aspectos técnicos nem nada disso, ele quer uma narrativa e ok, mas tá de pouco isso. O lance, assim, entendeu? a Telltale, ela foi revolucionária quando ela veio com o Walking Dead, com o Wolf Among Us, ela gerou um buzz, todo mundo, caralho, ó, tá revitalizando os adventures e tal. Só que em algum momento ela parou no tempo, e isso é perigoso pra empresa, porque a gente tem um Life is Strange, um Until Dawn, que estão dando um passo adiante do que a Telltale trouxe. O Until Dawn é muito tipo a mecânica dos jogos da Telltale, um passo adiante. Assim, o Life Strange eu não joguei, mas todo mundo fala que é maravilhoso. Então... Não, é isso também. É isso também. O Life Strange, ele é um jogo que ele tem um fio muito mais bonito, sabe? Tipo, você sente jogando uma coisa... é que ele é muito delicado. E assim, os jogos da Telltale, ele tem muito aquela coisa de rough on the edges, né? Tipo, ele é... Falta ele um polimento. É meio bruto, né, nas arestas, né? Falta um polimentozinho, de repente, e o Life is Strange, ele é extremamente delicado, cara, você vê o cuidado, ele é da Square, né? O Life is Strange é da Dontnod, né? Publicado pela Square. Publicado pela Square. Dontnod Entertainment. Agora, ô Márcio, eu tô contigo, na verdade, eu não quero que entenda mal. É só que talvez nós não sejamos o público-alvo mais importante para Telltale. Para eles, talvez, é mais importante você ter o conteúdo daquela franquia lançado no timing que vai ter a maior venda, né? Que vai estar no buzz da coisa, do que necessariamente empurrar o adventure para frente. Talvez para eles esse é um objetivo secundário a vender conteúdo para quem quer aquele conteúdo e que talvez não sejamos nós, necessariamente. Entendeu? E a gente não pode esquecer que eu não sei qual fatia do mercado deles é de mobile, né? Mas eu conheço muita gente que joga no celular ou no tablet, então não tem como eles fazerem um jogo extremamente lindo, parrudo, porque talvez o maior número de vendas deles sejam nos mobiles. Então... existe um motivo, né? Existe um motivo pra isso. Às vezes nem é o maior, mas só o fato de ser significativo já justifica. Sim, sim. Mas é isso, então 5 episódios, eu vou jogar até o final, porque eu gosto pra caralho do Batman. Você falou, só fazendo um adendo nisso, o Back to the Future deles eu joguei no iPad. Então, aí ó. Mas Batman, então, da Telltale... Esse primeiro episódio eu gosto de dar notas. As pessoas odeiam notas, mas todo mundo fica putinho quando o filme deles lá tá ruim no Rotten Tomatoes, né? Tipo, então assim, nota 6,5 de 10 para o primeiro episódio de Batman. É isso aí, bichão. Parecia que você ia dar uma nota maior pela sua descrição. Não, 6,5 de 10. 6,5 de 10 e vamos ver segundo episódio, hein? Senão eu dou nota pior. Pra fazer caridade. Pra fazer caridade.